Ok. Bom, chegamos numa etapa agora que a gente vai ver trigonometria, mas é dentro do ciclo trigonométrico. Então, a gente viu trigonometria no triângulo retângulo, entendemos o que era seno, cosseno e tangente, que são aquelas três divisões importantes, porque o triângulo retângulo ele tem lados com nomes especiais, né? Hipotenusa e catetos. Aí no triângulo retângulo vale Pitágoras e vale seno, cosseno e tangente. Aí nós também vimos que valem outras coisas no triângulo que não é retângulo, que é um triângulo qualquer, que é a lei dos senos, a lei dos cossenos, né? Nós encontramos a relação fundamental, nós aprendemos a fazer soma de arcos, arcos duplos. Então teve uma série de fórmulas que nós fizemos, inclusive nos mapas mentais que estão aqui em sala. E agora a gente vai levar todo esse conhecimento para dentro de um ciclo trigonométrico. Por que dentro de um ciclo? Imaginava-se que a Terra era redonda e não achatada nos polos, redonda. Então, eles queriam entender como que funcionava a localização. Não tinha GPS, mas a ideia do GPS veio daí, dessa localização que a gente consegue a partir da Terra. Então, o que eu vou fazer? Vou simular uma Terra, então vou fazer uma coisa redonda, que é um ciclo. Esse ciclo trigonométrico, ele tem que ter raio 1. O quê? Pode ser um pau, um dedo, um metro, uma jarda, 1 quilômetro, desde que você considere ele como 1 elevado aqui em qualquer lugar do mundo. E aí uma coisa importante, para nós, quando a gente fala de ângulo, a gente sempre estava lembrando de ângulo é uma região de duas semirretas que se encontram, da mesma origem. Você tem esse ângulo que é um ângulo interno e tem esse ângulo que é um ângulo externo. Só que quando a gente vai falar disso no ciclo trigonométrico, a gente vai começar a falar a palavra arco e não ângulo. Porque agora eu vou falar dessa abertura, mas é em termos de um ciclo. Então eu tenho um círculo, eu vou definir eixos na horizontal e na vertical. Esse é o eixo dos cossenos. Esse é o eixo dos senos. Aqui do ladinho, tá? É o eixo da tangente. Esse. E quando eu falo de um ângulo, por exemplo, um ângulo de 45 graus, eu estou falando agora esse arco. O que é um arco? Arco é um pedaço do círculo. Se eu der uma volta inteira que é 360 graus, eu dei um círculo inteiro. Mas se eu só dei 45, eu dei só um pedacinho desse círculo. Então, isso aqui é o arco. É igual eu pensar no pedaço de um bambolê. Ou se eu pegar um carro, a roda do carro, e só empurrar ele um pouquinho, sem rodar uma volta inteira, ele não andou só um pouquinho? Esse pouquinho é o meu arco. Então, o arco é um pedaço do círculo, de acordo com a minha abertura. Pode ser que eu dou várias e várias voltas, por exemplo, 1.500 graus. Cada volta tem 360. Então, eu dei várias voltas e parei em algum lugar. Então, essas várias voltas que eu dei e parei em um lugar, eu vou sempre falar de onde eu parei, tá? Você vai entender isso quando eu vou responder outras coisas que são os ângulos arcos congruentes. Bom, quando eu uso graus, é uma maneira de eu representar esses arcos. Só que existe outra maneira também. Essa outra maneira, ela é internacionalmente aceita. Gente, é igual a temperatura. No Brasil, a gente usa graus Celsius. Em outros lugares da Europa, a gente usa Fahrenheit. Aqui a gente usa muito graus. Mas em outros lugares, a gente vai usar radiano. O que é esse radiano? Radiano é uma outra medida e eles consideraram assim, 180 graus vai ser o mesmo que pi radiano. O pi aqui ele não é 3,14, tá? O pi não é 3,14, só passa por ali. Tá. O pi não é 3,14, é que o pi ele vale 180 graus, porque ele é pi radianos. Camille, então, para eu achar o 45 graus, basta fazer uma regrinha de 3, tá? Que faz a multiplicação cruzada. Então, qualquer ângulo que eu quiser transformar ele em radianos, qualquer ângulo,
Na realidade, é só eu pegar o ângulo desejado, que nesse caso é o 45, multiplicar por π e dividir por 180. Então, olha, eu quero um ângulo de 360 graus. Você vai pegar 360 dividido por 180, dá 2, então vai virar 2π. No caso é 180 porque são 2 quadrantes que é considerado? Sim, na realidade foi uma convenção que 180 por ser a metade do círculo. Se eu estou de frente para a câmera e giro 180 graus, agora eu fico de costas. Se eu giro mais 180, eu voltei. Então, eles convencionaram o seguinte, quando você dá tudo, você deu 2 giros. Por isso, 2 πs. Então, vamos pegar 180, que é só um giro, e chamar de π. É isso. Isso. Então, se eu falar para você, π radianos é 180 graus. Se eu falo que o π é 180, 90 graus é quantos π? Metade. Metade. Então, é π sobre 2. Se eu falo 360, é 2π, porque eu dei 2 vezes 180. Exatamente. E isso é para responder a 1. A 1 é como podemos medir ângulos? Resposta simples. Com graus e radianos. Só isso que eu esperava, não precisava mais nada do que isso. Podemos medir. Não é medir com instrumento. Eu tenho transferidor, eu consigo medir com transferidor, consigo medir com teodolito, mas eu queria saber assim, qual é a maneira que eu expresso esses ângulos. Eu uso graus e radianos também. Aí a pergunta 2, lembrando que essas perguntas todas estarão na aferição, então por isso que é importante entender elas. A 2 diz, qual é a relação entre graus e radianos? É que 180 graus é igual a π radianos. Era só isso que era a resposta. Eu não entendi essa não. Qual é a relação entre graus e radianos? 180 graus é igual a π radianos. Só. Igual a uma volta. Meia volta. 180 é meia volta. É uma volta. É um giro. Ó, giro, vem entender. Porque se eu dou na cabeça deles, na época, se eu giro 360, eu não saí do lugar. Se eu girar 360, eu voltei para o mesmo lugar. Então, para eles não tinha significado nenhum. O importante era falar que você queria ir no sentido contrário. Então, para eles era importante fazer isso. Isso para eles era um giro. Porque ou você deu 2 giros e voltou para o mesmo lugar. Então, eles entendiam na época que o importante era eu sair dessa posição e ir para o contrário dela. Então, por isso que esse era o π. E se você fizer 2π, você volta como você estava. Então, se vou dar uma girada de 360, eu estou voltando para o meu lugar que eu saí. Por isso que chamaram de π 180 graus. Até aqui tudo bem? E aí, para responder a 3, era como transformar graus em radianos, radianos em graus? Era só colocar a fórmula. Ó, x vai ser o ângulo, vou até escrever a palavra ângulo, dividido por 180 vezes π. Acabamos de escrever a fórmula. Qualquer ângulo que você colocar aqui, Fabiola, como é que é 30 graus? 30 dividido por 180 vezes π. Como é que é 20 graus? 20 dividido por 180 vezes π. Aí você faz a conta, 20 dividido por 180, transforma em uma fraçãozinha, tá? Mas a fórmula é essa. Tá bom? Isso. Ok? Pode dar uma pausa para não ficar muito grande. Só para entender essa transformação. Eu quero 30 graus. Os ângulos mais importantes que eu tenho é 30, 45 e 60, né? A gente precisa. 30 graus. 30 graus, vou pegar 30, vou dividir por 180 e vou multiplicar por π, usando essa fórmula. Chegando aqui, eu posso cancelar esse zero com esse zero. 3 e 18. Eu posso simplificar por 3, porque eu tenho que colocar a fração mais simples possível. Então, eu vou pegar aqui e vou simplificar por 3. Por 3. A resposta final vai ficar 3 dividido por 3 é 1. Então, em cima ficou só 20. 18 dividido por 3 é 6.
quer dizer que 30 graus eu posso chamar de π sobre 6 radianos. Quando falar π sobre 6 radianos, você tem que entender que é o mesmo. Eu simplifiquei, eu só achei um número que ficava mais fácil de simplificar. Porque você cortou o 0 e sobrou 3 em cima, eu queria que desse 1. Olha só como é que é o próximo. Vou fazer então 45. 45 graus. Como é que ele vai ficar? A fórmula é 45 dividido por 130 vezes π. Que número que eu consigo dividir em cima e embaixo? Por 5 dá, porque tem em 0 e 5 eu consigo. Correto? Por 5 dá? Ok? Tá, então eu vou dividir por 5. Só que quando eu dividir por 5, ainda não ficou muito bom, não. 45 por 5 dá 9. 180 dividido por 5 vai dar 3 vezes 5, 15, 36. Ainda dá para simplificar? Sim. Em cima e embaixo eu posso simplificar por 9. A ideia é sempre aqui fazer virar 1. Então, vou tentar por 9. Então, vou tentar aqui por 9 e aqui por 9. Se eu divido por 9, vai ficar π sobre 4 radianos. Então, 45 graus é o mesmo que π sobre 4 radianos. Ok? E eu faço isso com qualquer ângulo que eu quiser. Se eu quiser falar o ângulo 5.249 graus, eu vou pegar isso, dividir por 180, transformo na fração mais simples possível e não esqueço do π radianos. E quando não tiver como dividir os dois? É aquele, acabou. Você chega na fração mais simples possível, que é chamada fração irredutível. Não tiver ninguém que dá para simplificar de cima com de baixo, parou aí. Tá? Então, esse é o uma pausazinha aí. Você vai ganhar a prova? Ok. Fizemos todos esses exemplos aqui transformando graus em radianos, certo? Agora eu quero fazer o contrário. Eu quero pegar um em radianos e transformar em graus. Sabe o que eu tenho que fazer? Tira o π e troca por 180. Só isso. Olha só como é que funciona. Vou fazer então. Quanto que é 5 π sobre 2 radianos? Em graus. Você vai pegar esse π que está aqui, tira ele da jogada e troca ele por 180. Então, vai ficar 5 vezes 180 dividido por 2. Aí, a palavrinha π e a palavrinha radiano some. Desaparece. Não tem mais π radiano. Vou fazer a conta. 180 dá para dividir por 2? Dá. Dá? Dá quanto? 90. 90. 90 vezes 5. 9 vezes 5 dá 45. Pronto, você acabou de descobrir que isso é 450 graus. Quando eu quero transformar radianos em graus, é só pegar essa palavra π radiano e trocar por 180. Aqui onde era 5 sobre 2 vezes π radiano, vai ficar 5 sobre 2 vezes 180. Aí eu divido 180 por 2, vai ficar mais fácil para mim, deu 90, 5 vezes 90, 450 graus. Agora vamos falar do quarto. Desenhe um círculo trigonométrico. O que é um círculo trigonométrico? Você vai fazer um círculo. Um círculo mesmo. Por que a gente fala ciclo e não círculo? Porque é um ciclo, é uma sequência. É o ciclo da lua, é o ciclo das marés. É um ciclo que nós estamos fazendo, tá? Então a gente vai desenhar o quê? Uma coisa redonda. Ela desenha certo? Feita a coisa redonda, você vê que passa na horizontal o eixo dos cossenos. Cosseno é sempre o que fica de baixo. Deitado. Cosseno é o deitado, seno é o em pé. Seno é vertical, cosseno é horizontal. Então a gente vai fazer aqui no meio o dos senos. Então, caso, tipo assim, caso eu quisesse, talvez, sei lá, medir a distância daqui até a Lua, no caso eu usaria mais o seno, por conta da Sim, na realidade você tem que entender que a posição que você está no globo terrestre tem latitude e longitude. Tem orientação tanto do cosseno quanto do seno. Entendi. Você não está, só já marca zero. Né? Aí, nós temos ainda o eixo da tangente. A tangente é aqui do ladinho, ó. É que fica do lado de fora. Fabíola, por que você colocou essas setas? Essas setas indicam que onde está o positivo.
Então, entenda, o cosseno vem do negativo, passa pelo zero e vai para o positivo. O seno vem do negativo, passa pelo zero e vai para o positivo. A tangente vem do negativo infinito, passa pelo zero e vai para o... Tangente vai para o infinito positivo. Tá bom? É isso que a gente tem. Ok? Isso. Lembrando que o ciclo trigonométrico, por definição, ele tem raio 1. Quer dizer que o maior valor do cosseno é 1. E o menor, menos 1. Do seno, 1. Menor, menos 1. Esses são os maiores valores que nós temos. Então, ele oscila entre 1 e menos 1, passando pelo zero. 1, menos 1. Já a tangente é a divisão do seno pelo cosseno, não é isso? A divisão da tangente, ela não tem fim. Ela pode ser infinitamente grande, que é quando ela chega bem paralelazinha ao seno, ou seja, no infinito, ela nunca vai encostar com o seno. E aqui ela vai no negativo também. Então, a tangente ela pode ser um número gigantesco, positivo, ou negativo. Então, no caso, a gente vai utilizar como base um ciclo trigonométrico, mas aí a tangente já... Tem que calcular. Tem que calcular. Bom, pedindo desenhar o ciclo trigonométrico, identificar o eixo do seno, cossenos e tangente, fiz. Separe-os em 4 quadrantes. Gente, para não haver confusão com o relógio que eles criaram, que era o relógio do Sol, resolveu-se usar o sentido anti-horário para falar dos quadrantes. Então, os quadrantes, a gente chama assim, ó, aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, aqui o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante, tá? Essas letrinhas gregas, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Eu sempre vou andar no sentido anti-horário, contrário ao relógio. O relógio para nós ele faz assim, a gente faz assim. Exatamente, para não confundir. Então, quando eu falar assim, ó, 30 graus, não é 30 graus daqui para baixo, é daqui para cima. Eu sempre vou andando para cá. Combinado? E os ângulos? Se a gente sabe que a volta inteira tem 360 graus, os ângulos começam com... Aqui é 0 grau, aqui é 90 graus, 180 graus, 270 graus, e se eu voltar para cá, eu voltei para o 360. Eu quero as mesmas coisas agora, só que em radianos. Radianos. Eu sei que aqui vai ser 0 radiano, 0 radiano. De cá vai ser π sobre 2. Que é metade de 180. Exatamente, que é metade de 180. Aqui já vai ser π radianos, que é 180. Aqui vai ser 3π sobre 2. Que foi o que a gente calculou aquela agora. A gente acabou de calcular. Que a gente acabou de fazer o 270 graus. E o 360 vai ser 2π. É, porque é 180 duas vezes. Então vai ser duas vezes o valor do radiano. Então eu tenho que saber. Aí tem que é porque, tipo assim, vai rodando assim. Isso, ó, vou rodar, tô aqui. 90 graus, 180 graus, 280 graus, 360 graus. Cada quadrante tem 90 graus. Isso, são 4 quadrantes de 90 graus para dar os 360 graus. E aqui é tão interessante. Por que ela é sobre 2, então? Aqui é só metade, 90. Ó, π eu olho para trás, 180, mas se eu quero só metade, eu vou olhar para cá, 90 graus. Cada 90 graus é π sobre 2. Tá? π sobre 2, π sobre 2, π sobre 2. Por isso que é 3, π sobre 2. Você deu 3 giros de 90. Ok? Isso é a resposta da 4. Aí eu vou explicar agora assim. Dá uma pausa aí no vídeo para nós. Tá bom. Bom, agora para responder assim. Em quais quadrantes seno, cosseno e tangente são positivos? Presta bastante atenção. A gente sabe que o ciclo trigonométrico, nós desenhamos ele,
Aqui, ó, todo mundo é positivo. Horizontal e vertical é positivo. Então, no primeiro quadrante, tanto seno, quanto cosseno, quanto tangente são positivos. Quando você parte para o segundo quadrante, aqui é o primeiro. No segundo quadrante, você tem o eixo da vertical positivo, porque você está para cima da horizontal, mas o eixo da horizontal está negativo. Aqui, ó, são valores negativos. Então, o seno... E aqui, ó, o seno é positivo, mas o cosseno é negativo. Mas qual que é a diferença desse lado para o outro lado de lá? É assim, vou te mostrar. Você vai se referenciar muito pela tangente. A tangente vai te dar uma boa ajuda. Tangente, certo? Ó, se eu estou no primeiro quadrante, qualquer ângulo que eu faço aqui, ó, é tangente deu positiva. Esse é o valor do cosseno dele e esse é o valor do seno. O seno é o quanto ele está em pé, o cosseno é o tamanho da sombra dele. Tá, é de baixo. Beleza. Agora, quando eu passo para cá, Ah. quando eu mudei de quadrante, a tangente já não é mais classificada, tem que passar por aqui, ó. Se eu fizer esse ângulo, a tangente dele, ó. Peraí, eu não entendi. A tangente... A tangente, se pega o ângulo, o arco, passa pela origem, estica até chegar na tangente. Porque nesse daqui, o seno é positivo, o cosseno é negativo. Tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Mais dividido por menos vai dar menos. Mas eu não entendi, porque a reta traçada, ela sempre vai ser desse lado de cá? De novo. Oi. O quadrante 3, no caso, então seria essa reta de cima aí, ela seria negativa e a do lado também seria negativa? Isso, e negativo com negativo vai dar positivo. Então, a tangente vai ser positiva. Perfeito, é isso mesmo. Vamos de novo aqui para ver se entendeu. Olha aqui. Ó. Tô com 5, certo? Ó, eixo dos cossenos, eixo dos senos. Presta atenção. Igual você falou. Aqui é um positivo, aqui é menos um. Aqui é um positivo, aqui é menos um. Então, se eu estou no primeiro quadrante, tanto o seno e o cosseno são positivos. Valores entre 0 e 1. É 1,5, 1,3, 1,8, mas é números positivos. Então, o seno e o cosseno no primeiro quadrante são positivos. Quando eu passo para o segundo quadrante, o seno continua positivo, porque ele vai de 0 até 1. Só que o cosseno passa a ser o quê? Negativo. Ele vai de 0 até menos 1. Então, se eu pegar um ângulo aqui de 150 graus, vamos supor, aqui é 90, mais 60 aqui, deu 150 graus. Estou nesse lugar. Nesse lugar, o seno é esse pedaço, que é um número positivo entre 0 e 1. Mas o cosseno dele, ó, é aqui, ó. É esse valor que está entre 0 e menos 1. Então, no segundo quadrante, o cosseno é negativo. E a tangente? Isso é tipo uma... A tangente desse ângulo aqui é eu descer, passando por aqui até chegar no eixo da tangente, que é aqui, ó. Mas o eixo da tangente é só desse lado? Só desse lado. Negativo, É só desse lado. O eixo da tangente, por quê? Tangente é seno sobre cosseno. Você pegou o número positivo e dividiu por um número negativo. Resultado negativo. Aí no terceiro, como ele falou, olha o terceiro, que é o segundo. No terceiro quadrante, todo mundo é negativo. Todo mundo. Porque se eu pego um ângulo aqui, ó, esse ângulo, ele tem cosseno negativo, ele tem seno negativo. Os dois são negativos. E como é que eu acho a tangente dele? Eu venho aqui, ó, e levo até lá, é positivo. Então, no terceiro quadrante, seno e cosseno são negativos. E como é que fica no quarto quadrante? Quem é negativo? É o seno ou o cosseno que é negativo? O seno é negativo, o cosseno é positivo. Exatamente isso. O seno é negativo que está abaixo e o cosseno é positivo que está do lado de cá. Esse é Se eu estou aqui, não é valor de 0 a menos 1? Então, seno é negativo. Se eu estou aqui, não é de 0 a 1, o cosseno é positivo. E aí tem uma setinha, que é assim, ó, a tabelinha. C, tá,
setaco. Mais. Vou colocar aqui, mais. Ou seja, onde é que é positivo? 12, 13, 14. O que quer dizer isso? Seno é positivo no primeiro e segundo quadrante. Tangente é positiva no primeiro e terceiro quadrante. Cosseno é positivo no primeiro e quarto quadrante. É um macetinho para você não esquecer. Eu entendi. Tipo assim, pra mim isso é tipo igual uma reta numérica. Se você caminhar para a direita é positivo, se for para a esquerda é negativo. E se você for para cima é positivo, se for para baixo é negativo. Perfeito. É isso mesmo. Pode falar. Ok. Agora, respondendo a questão 6. O que são arcos congruentes? Presta atenção em mim. Vou dar um giro de 30 graus. 30 graus, que significa que eu vou parar mais ou menos aqui, voltado para o Wilson. Ok? 30 graus, eu saio da minha posição de origem e estou olhando para o Wilson. Se eu girar 390 graus, eu vou olhar para quem? Tipo uma volta inteira, mais 30 graus. Pra cadeira dela. 90, porque eu tô aqui. Mais Aí 30 eu graus. volta, 360, mais 30 de novo, vou parar no Wilson. Pensei que você tava olhando ainda pro outro. Não. Então, se eu dou 30 graus ou 390, eles não são iguais. Só tá mandando eu dar muitas voltas. Voltas, mas estou parando no mesmo lugar. Esses são arcos congruentes. Congruente significa com a mesma medida, o mesmo valor. Então, se eu der várias voltas e parar no mesmo lugar, para mim, matematicamente, é a mesma coisa. Então, vamos imaginar que eu falo para você assim, olha, 2.350 graus. Me acha qual é o ângulo congruente a ele com uma volta só. Aí você fala, bom, vou dividir então para 360, né? Tem que dividir para ver quantas voltas eu vou dar. Então, vou pegar 2.350, vou dividir por 360. Bom, dividindo por 360 vai dar 7. Pode ser? 7 passos, acho que é 6. 0, 6, 36, 1, 3, 18, 9, 20, 21. 0, 9, 1. 6 voltas. 6 voltas. E parei nos 190 graus. Então, esse 2.350, eu tô aqui, dou uma volta, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu vou para 190. 190, 180, 190. Pronto. Então, quando um ângulo for superior a 360, você tem que dividir por 360 para descobrir quantas voltas você está dando e aonde você está parando. Quer dizer que esse ângulo 2.350 ele é congruente com 190. As mesmas medidas, seno, cosseno e tangente são iguais. Pode explicar de novo? Não entendi. Vamos de novo. A gente chama de arcos congruentes aqueles que têm a mesma medida. Tá. Vamos lá. Caralho. Bom, vamos lá. Onde está 2.350 graus? Eu venho aqui, ó, tá? 0, 90, 180, 270, 360. Ixi, tá longe. 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas. Mais 190 graus. 190 é o que sobrou, né? É o que sobrou, é o resto. Então, quer dizer que daqui aqui é 190 graus. Quer dizer que 2.350 ao dividido por 360 deu 6, que é o quociente, que é o número de voltas que eu dei. E esse é o resto. Quer dizer que ele é exatamente nessa posição. Então, eu posso te garantir que o seno de 2.350 graus é igual ao seno de 190. O cosseno de 2.350 graus é igual ao cosseno de 190. E a tangente
de 2.350 graus. É igual a tangente de... É tudo igual. Por quê? Porque esse ângulo, 2.350, ele é maior que 360. Então, eu dei várias voltas, mas o que me interessa é onde você vai parar. Tirando as voltas, você parou no 190. Então, ele é congruente com 190. Então, no caso, seriam basicamente 6 voltas inteiras, metade de uma volta e um pouquinho a mais. Entendi. É isso. Por que a gente tem que saber disso, Fabíola? Presta bastante atenção aqui. A maioria das máquinas tem engrenagens. Estou falando de fábricas, de máquinas. Elas têm engrenagens, motores. Essas engrenagens é um círculo que tem dentes. E esses dentes têm que fazer a máquina funcionar, certo? Às vezes, eu preciso fazer uma máquina girar mais vezes do que a outra. Por exemplo, relógio que é analógico. Relógio que é de ponteiros. Enquanto o ponteirinho, aqui a engrenagem, 12 minutos, ele demora 60 dentinhos para andar, o do minuto anda 1. Então, se o dos segundos tem 60 dentinhos, o do minuto só tem 1. Ou seja, depois que ele girou 60 inteiro, o dos minutos anda 1. E do minuto para as horas, as mesmas coisas. Então, são tamanhos de engrenagens diferentes, quantidade de dentinhos diferentes, que uma interfere na outra. É isso, eu preciso saber os giros, quantos giros cada um dá. É isso que interfere a gente saber isso aqui. Tá? Entendi? Passou de 360, você sempre vai dividir por 360, descobre quantas voltas você deu e o que sobrou. O que sobrou é o seu congruente. É isso. Congruente é parecido. É a mesma medida. A palavra congruente significa mesma medida. Você deu volta, mas tem a mesma medida de 190 graus. Pode parar. Então, 190 ele é equivalente a 2.350. Então, o 190 ele é equivalente a 2.350. Ah, entendi. Então, se eu desse uma volta de 190, daria a mesma coisa que 2.350. Ah, entendi. Com 2.350, você deu um monte de voltas e depois parou no mesmo lugar. Ah, entendi. Pode pausar. Bom, a gente então está trabalhando com seno, cosseno e tangente. E a gente vai criar agora uma função. A função, para a gente chegar na função, a gente tem que resolver as equações, né? Equações que envolvem, tipo, a gente viu bastante na lição anterior. Vamos supor que eu tenho uma equação cosseno de 5π sobre 2 mais cosseno de 3π sobre 2 igual a x. É aquele cálculo que a gente estava fazendo. Exatamente. Então, a gente tem que primeiro saber quem que é 5π sobre 2. Quem que é 3π sobre 2? Gente, π sobre 2 é 90 graus. 5π sobre 2 é 5 vezes 90. Ó, tô aqui, 1 vez 90, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes 90. Concorda comigo? Quer dizer que eu dei uma volta inteira e parei no 90. Se eu parei no 90, isso aqui não é congruente a 90 graus? E quanto que é o seno de 90? Lembra do ciclo trigonométrico? O seno só vai de 1 até menos 1. Verdade. 90 graus. Quanto que é o seno de 90 graus? 1. De novo. Esse é o eixo dos senos. 90 graus é aqui, ó. Ele vale 1. Então, o cosseno vale quanto? 0. 3π sobre 2. Vamos ver quem é 3π sobre 2. Estou aqui. 1π sobre 2. 2π sobre 2. 3π sobre 2. É 270 graus. 1,90, 2,90, 3,90. Eu estou aqui, ó. Se eu estou aqui, quanto que vale o cosseno aqui? 0 também. Ah, calma, agora eu me perdi. O cosseno aqui, ó, é 0. Tá. Isso aqui é 0. Isso aqui é 1. A resposta do x é quanto? 1. Mas quando isso é 5 voltas de 90 graus. 5 pedacinhos de 90 graus. O que é π sobre 2? Aqui foi 2,90. Então, 3,90. Então, eu estou aqui, eu faço 1,90, 2,90, 3,90. Vou deixar para baixo.
pi sobre 2 de 90 graus, então vai ser 5 voltas de 90 Isso, graus. 5, ó. Uma volta, 2, 3, 4, 5. É isso. Isso é equação. É uma expressão que tem igualdade, que envolve seno e cosseno de vários arcos. Pode falar. Como que a gente descobrir se a gente gostou de uma coisa na rua? Eu ia falar 45, só 45 a gente já sabe, fazer o tabedinho. Ah, mas aí entra a lista passada. Vamos supor que dá 20 graus. Aí a gente tem que casar os pontos certos. Isso. Mas vamos fazer os 20 graus. Tem aquelas fórmulas. 15 graus. 45 menos 30. É aquelas fórmulas. Entendeu? Porque se eu tenho aquelas fórmulas, eu consigo achar. É isso. Ah, aí pi sobre 3. Pi sobre 3 é quanto? 60. Pi sobre 3 é 60. Fiz até estrala, fez quanto? Pi é 180. 180 dividido por 3 é 60 graus. Ah, então no caso, para você saber o grau disso, você pega o pi e divide pelo de baixo. Você vai saber. Aí você vê quantas vezes tem que fazer esse grau. Então, se você falar que é pi sobre 3, é 60 graus. Então, se eu estou aqui, 90 ali... Ela fala que não tem autorização. Ó, Cadê meu cochilo? Ô, vamos voltar, Zé. Vamos voltar, Zé. Tá, continua. Tô brincando com a Bolonha hoje. hoje pegaram você para Cristo. Pega sua mochila e pega de volta. Fabiola, não tem que pausar, não? Como é que é? Bom, 60 graus. Estou aqui, se eu for para cá é 90. Então, 60 eu estou mais ou menos no rumo do Wilson, por exemplo. Então, se eu falo, se você me perguntou, Fabiola, se aqui fosse 5 pi sobre 3. Primeiro tem que saber o que é pi sobre 3. Pi sobre 3 eu sei que é 60 graus. 5 vezes 60, 300. Tira a música. Então, já sei que é 300. Exatamente. Então, eu venho aqui, vou dar a primeira volta de 60, segunda volta de 60, terceira volta de 60, entendeu? Quase o inteiro. É isso. É isso. Isso são equações. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Seno e cosseno oscilam entre 1 e menos 1. Existem alguns gráficos, vocês já viram que ela é desse jeito. Vou te mostrar como é que é uma senoide e uma cossenoide. Mas e quando a gente fala que é igual a 17,3 centímetros? Aí você está ampliando a função seno. A gente trabalha com a lei raio 1. Você vai pegar todo o resultado que você achou e multiplicar por 17,5. Porque a função seno, a função ela é assim. Olha a calma que eu vou fazer. Presta atenção. 0, pi sobre 2, que é 90 graus. Pi, 3pi sobre 2, 2pi. Agora, me ajuda, tá? Me ajuda aqui, gente. Estou fazendo a função seno. Ah, tá. 3 pi sobre 2 é 270. Né? Isso. Me ajuda porque eu preciso de vocês. Ó, 90 graus, 180, 270, 360. Isso. Lembra do ciclo. O eixo seno é em cima. É em cima. Eu agradeceria se só passasse esses ângulos pra gente, estava muito feliz. Porque se ela chegar ali pra mim e colocar assim, sei lá, 9pi dividido por 4, eu vou ficar assim. Mas você vai estar com a calculadora. Ó, lembra? O que eu tô olhando, gente? O seno. Eu quero fazer o gráfico dessa função seno. No 0 grau, eu estou aqui. Em cima do eixo, quanto que vale o seno? 0. 0. Porque o seno é pra cima. Exatamente, não tem altura nenhuma. É cima do eixo. Então, eu sei que o seno de 0 grau é 0. Eu sei que ele vai variar de 1 a 1. Então, se eu fizer aqui, ó, eu sei que essa função... E vocês vão ver exatamente a função da corrente alternada. Que é a mesma que você vai ver no eletrocardiograma. Entendeu? Que é efeito de ondas. Vai ver a mesma gráfica. Tá? Seno é a altura e o cosseno é a sombra. Só que nesse caso, você tá vendo somente... Vamos lá, presta atenção. À medida que eu vou aumentando o ângulo, o valor do seno vai subindo. Quando ele chega
90 graus, ele está na altura máxima dele. Máxima, ele está em pé. É como se eu estivesse aqui, ó. Estou deitada, estou levantando. Quando eu estou 90 graus, eu estou na minha altura máxima. Daqui para baixo, eu começo a deitar. Então, a minha altura vai diminuindo. Então, se eu estou no 90 graus, o seno vale 1. Positivo. Ok? Quando eu chego no 180, eu deitei de novo. É zero. Só que eu deitei para o outro lado. Então, eu estava deitada para cá. Agora eu estou deitada para lá. Zero. Então, é 0. Já quando no 270, eu estou de cabeça para baixo. Eu girei, estou de cabeça para baixo. Então, agora é menos 1. Então, o 360 seria 0 também. Isso. Olha só como é que é o gráfico da função. Agora eu entendi esse troço. É a corrente alternada. É a corrente alternada. É isso. Esse é o gráfico do seno de x. Qual é a diferença para o gráfico do cosseno? O cosseno de 0 não é 0. O cosseno de 0 graus é 1. É, porque o cosseno é a linha... Está na horizontal, 0 graus. Você pega esse eixo que é meu foco agora. Esse. No 0 grau ele vale 1. Se ele tiver a pino em pé, pensa no cosseno como se fosse sombra. Se eu estiver exatamente aqui, embaixo da minha fonte de energia, a minha sombra está em cima do meu pé. Eu não tenho sombra, eu estou ocupando o mesmo espaço da minha sombra. Então ele vai ser Não vai ter 0. projeção. Mas se eu estiver aqui inclinada, eu tenho sombra no chão. Então, como ele é o eixo horizontal, no 0 ele vale 1, mas no 90 graus ele vale 0. Vale 1 porque está inclinado, então. Isso. Então, se fosse agora a função cosseno, ela começaria no 1, viria para o 0, desceria para o menos 1, viraria para o 0 e aqui ela ia para o 1 de novo. Olha como é que é a função cosseno. Ó. Essa é a cosseno x. Ela começa no 0, no 1, passa para o 0, passa para o 1, 0, e aí vai. Esse 1 é 1 que está do lado do 90 graus. Exatamente. E aqui, ó, é o menos 1. Ah, entendi. Oi? É mais ou menos. Entendido? Essas são as funções. Agora, a função tangente, ela é diferente. Não é? Ela é diferente. Por que ela é diferente? Ele paga ainda não. Porque ela é a divisão do seno pelo cosseno. Só que, se você fala para mim que tangente é seno dividido por cosseno, você concorda comigo que o cosseno não pode ser 0? Porque não existe divisão por 0, não existe divisão por 0. Então, em todo lugar onde o cosseno for 0, a tangente não existe. Ela não existe. Então, quando eu vou fazer o gráfico da tangente, eu vou fazer o gráfico da tangente para cá, eu vou tentar fazer os mesmos ângulos, tá? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, certo? Aonde o cosseno é 0? Quantos graus aqui o cosseno é 0? No 90 e no 270, certo? π sobre 2, 3π sobre 2. Então, no π sobre 2 e no 3π sobre 2, a tangente não existe. Ela não encosta nesse Existe lugar. porque o cosseno é 0. Exatamente. E a tangente é uma divisão. Sobre 2 a aula. Ó, se eu for fazer a tangente de π sobre 2, tangente de π sobre 2, vai ser seno de π sobre 2 sobre o cosseno de π sobre 2. O seno de π sobre 2 é 1, mas o cosseno é 0. Quanto é 1 dividido por 0? Não existe. Não existe divisão por 0. 270 e o 90 não tem divisão. Então, a sua tangente seria assim, ó. Ela vem aqui, ó. Sua tangente é uma coisa assim, ó. Olha como é que é a função da tangente. Esse é o gráfico da tangente. A tangente é esse gráfico dela. Ela não encosta em hipótese alguma. Ela chega bem pertinho, bem também não encosta. Nunca vai encostar. Aqui funcionando todo. Por quê? Porque nesses pontos o cosseno dá 0. E a tangente é seno sobre cosseno.
Então não precisa. Ela não encosta nem no poder. Não encosta. Você pode até o infinito e além. Ela nunca vai encostar aqui. Não construiu tangente, professor. É um carro. Eu não preciso fazer conta mais. Bom, tá aqui então. E onde se usa na prática? Vocês já ouviram falar que quando você vai fazer uma viagem para a praia, você tem que olhar qual é a tábua das marés? Não. Então, eu vou te ensinar o seguinte. O dia que você resolver fazer uma viagem para a praia, curtir o mar, primeira procura um lugar onde você vai na praia e procura qual é a tábua das marés. O que significa isso? Presta atenção. De acordo com a época do ciclo da Lua, a maré recua quilômetros, mas é quilômetros que você tem que andar para chegar na beirada do mar. E dependendo da época, ela avança. Então, dependendo da época, você sabe o seguinte, vamos supor, nós vamos todo mundo aqui agora para Porto Seguro, vamos para Porto de Galinhas, e nós vamos querer fazer um mergulho para poder ver os peixinhos. O nosso guia turístico fala assim para nós, 5 horas da manhã a gente tem que estar lá. Porque 5 horas, de acordo com a tábua das marés, é o momento que a maré está baixa o suficiente para a gente ver os corais. Se passar disso, a maré enche. Aí fica muito fundo e a gente não vê. E o intervalo é muito pequeno a janela. Tipo, 10 minutos. A janela é de 10, 15 minutos. Então, se 5 horas é para ver, vocês têm que sair do hotel às 4, pegar o ônibus e chegar lá 10 para 5, ficar todo mundo de óculos de snorkel pronto. Para a hora que conseguir ver a luz, o sol saiu, você viu, né? E depois que a gente começa a encher. Aí você já não enxerga mais nada. Passa 10 minutos, aumenta quase 1 metro. E você não vê mais nada. Nossa, Aí teria que ser com oxigênio e tal. Então, o que eu quero te mostrar? Eletrocardiogramas. Quando você falar de imantação de ímã, ondas sonoras. Você, quando bate o violão, a onda que você está emitindo com esse som bate no meu tímpano, faz ele vibrar. E eu reconheço esse som por isso. É isso aí. Então, as ondas obedecem ao formato da senoide e cossenoide. São essas duas funções. Pode parar. Dá pausa. Ah, tá. É isso aqui. Nos reais. É nos reais. Aqui